Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação a você, meu irmão, minha irmã, que participa agora, através da TV Gazeta, da Santa Missa em seu lar. Domingo de Pentecostes. Irmãos e irmãs, hoje, encerrando o tempo da Páscoa, celebramos o dia em que o mistério pascal chegou à sua plenitude, o dom do Espírito Santo, derramado sobre a comunidade reunida em oração. Celebremos este dia santo. Esta celebração, hoje, domingo de Pentecostes, presidida pelo nosso arcebispo Dom Carlos Alberto, na animação dos cânticos litúrgicos, nossa querida Dilmara, nosso seminarista Mateus, com a participação hoje de toda a equipe que está à frente do grande encontrão de Pentecostes no dia de hoje. Nesta alegria do domingo do Espírito Santo, iniciemos com alegria. Vem Espírito de amor, acender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 50 dias depois da Páscoa, depois da vitória de Cristo sobre a morte, se realiza a sua promessa: não vos deixarei órfãos. O Espírito do ressuscitado vem em socorro de nossa fraqueza, vem desfraldar as velas da igreja para que seja uma igreja missionária, vem gerar unidade, comunhão. Por isso o Pentecostes é a grande festa da igreja. Celebramos hoje também o nascimento da igreja, porque a igreja nasce no dia em que, na força do Espírito, parte em missão. Acolhemos aqui alguns irmãos nossos que estão nas comissões que vão atuar logo mais no nosso encontro, 42º encontro de Pentecostes. Vem desde várias semanas preparando, organizando, se dedicando para esse encontro da família Arquidiocese de Maceió. E para bem celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante do Senhor. Que a bondade e misericórdia, peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós.
piedade de nós. O Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria vamos dar glória a Deus, cantando. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e em nós vos damos graças. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estás à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora, no coração dos que creem em vós,
as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, deixemos o Pai derramar os dons do seu amor em nossos corações, por meio da escuta atenta de sua palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na sua própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhes agradável o meu canto, sois o Senhor, é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há a diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora seja muito, forma um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que rezam conosco nesta manhã do domingo de Pentecostes, aí da sua residência, ou quem sabe em leito de hospital, no local de trabalho, também irmãos aqui presentes que estão servindo, se doando nesse 42º encontro de Pentecostes. Caros
seminaristas, acólitos da paróquia Santa Lúcia, ou paróquia Nossa Senhora das Dores, do bairro Santa Lúcia. Pentecostes encerra um mistério muito mais do que um acontecimento, um fato. É o início, alguém dizia isso muito interessante, de um jorrar que nunca mais será estancado. Aquela promessa de Jesus se realiza, e esse jorrar começa hoje, e nunca mais terá fim. A nossa linguagem humana, ela é sempre muito limitada para falar de Deus. Até um grande teólogo, no final da vida, disse: tudo que eu falei é um balbuciar diante do mistério do que Deus é. Por isso a nossa linguagem se confunde. Por exemplo, quando nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em geral, nós costumamos colocar dentro das nossas categorias, como se no mistério de Deus uno e trino, Deus é um só, em três pessoas, houvesse uma espécie de hierarquia. Então o Espírito Santo é o terceiro. Mas em Deus não é assim. Por isso que a Bíblia, quando quer falar do Espírito Santo, usa uma série de comparações, de metáforas, até presentes nessa liturgia, na liturgia da palavra, nas orações que nós fazemos. O Espírito Santo é alguém, não é uma energia. Às vezes há uma certa confusão em um ou outro, diz, não, uma energia, uma força. Não, é alguém. É alguém que procede do Pai e do Filho. E esse proceder não no sentido de começar, porque em Deus tudo é eterno, mas é uma pessoa. E essa pessoa, que é o Espírito Santo, é o amor entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho eternamente se comunicam, se entrelaçam, se doam. E essa doação procede, é força, é o Espírito Santo. Uma mora na outra, uma pessoa da Trindade. E assim reciprocamente. Comunhão perfeita, infinita doação. Por exemplo, umas imagens que a Bíblia utiliza para falar do Espírito Santo, sopro. Inclusive a palavra Espírito, na língua do povo da Bíblia, ruar, é sopro, hálito vital. Ouvimos no Evangelho, o Jesus ressuscitado aparece a seus discípulos e lhes dá o Espírito Santo soprando sobre eles. É sopro, hálito de vida. E em Pentecostes ouvimos na primeira leitura, o Espírito Santo vem em forma de um grande vendaval, vento forte. É sopro, é vital como o ar, indispensável como o ar. Depois também, outras imagens, a imagem do fogo, nós no canto de entrada lembrávamos isso. Pedimos que Ele inflame os nossos corações. O Espírito Santo é fogo. O fogo também é vital. São símbolos, metáforas para falar acerca de uma pessoa, de alguém, do Espírito Santo, dom do ressuscitado. E é Ele, o Espírito Santo, que gera essa unidade entre o Pai e o Filho, e, portanto, toda unidade procede do Espírito Santo. Onde há unidade, onde há comunhão, aí está o Espírito de Deus. E onde está desunião, aí está o outro, o inimigo de Deus. Aí não se faz presente o Espírito do Senhor. Vejam, por exemplo, que Santo Irineu, nesta manhã, no ofício das leituras, nós meditamos um trecho de um sermão de Santo Irineu, um dos grandes mestres dos primeiros séculos da igreja. Irineu dizia assim: assim como da farinha não se pode fazer sem água nenhum pão, assim nós que somos muitos, não nos podíamos tornar um em Cristo sem a água que vem do céu. A água que vem do céu e transforma a água do batismo é o Espírito Santo. Olha que imagem bonita, né? Quando a pessoa está preparando um pão, um bolo,
ela tem ali diante de si a farinha, os ovos, mas se não tiver água, não há unidade, não se somam as partes. É o Espírito Santo, essa água que Deus envia para gerar unidade e comunhão. É aquilo que nós ouvimos no trecho da carta de São Paulo, na segunda leitura aos Coríntios. Paulo fala que o mesmo Espírito suscita uma variedade de dons, de serviços, de ministérios na igreja, mas todos para o bem comum. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum está acima do outro. São dons que o Espírito, que é criativo, multiforme, suscita, mas para o bem comum. Então esse é o primeiro grande aspecto que hoje na celebração de Pentecostes, nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito, mas ao mesmo tempo que nos dê a abertura, docilidade, à ação desse mesmo Espírito que gera comunhão. Que na diversidade dos membros, dos grupos, na igreja, possamos viver a unidade, a sinodalidade, o caminhar junto. E é o Espírito Santo de Deus que gera essa unidade. Nenhum grupo é melhor do que o outro, nenhum está acima do outro, mais importante. Não, não. O Espírito suscita uma variedade e é Ele quem gera unidade. Interessante que já na criação, toda a criação é obra do Deus Trino. E podemos dizer que foi lá na criação já o Espírito Santo que criou e possibilitou a harmonia de todos os seres criados. É unidade, é o grande dom do Espírito Santo, a comunhão e a unidade. Depois, como lembrávamos no início da celebração, a igreja nasce no dia de Pentecostes. Já dizia o saudoso Papa São Paulo VI, num belíssimo documento, Evangelii Nunciandi, a igreja existe para evangelizar. Então, como ela existe para evangelizar, ela nasce no dia em que ela sai, enfrentando os poderes do mundo, sai com coragem, com ânimo, com disposição, anunciando o Evangelho, a boa notícia, proclamando que Jesus Cristo venceu a morte e está vivo, e Ele é o amor do Pai que se manifesta a nós. Então a igreja nasceu em Pentecostes, porque até Pentecostes os discípulos se reuniam, mas sempre com medo, portas fechadas. Ainda não tinha um fogo que fazia o coração arder, o discernimento, a luz, a força, aquele espírito que vem em socorro da fraqueza humana, que dá coragem, que ajuda o que dizer. Por isso a igreja nasceu hoje. Hoje alguns dizem, mas não é correto. Aniversário da igreja, porque não é aniversário. Hoje a igreja nasceu. Hoje a igreja nasce. Na liturgia da igreja não celebramos um fato do passado. Então pensamos essa docilidade ao Espírito Santo em nós e na variedade de membros da igreja. Que possamos crescer na comunhão, na unidade que se constrói na diversidade e ao mesmo tempo que sejamos sempre mais uma igreja missionária. Conta uma parábola que eram soldados numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, muito amigos, muito próximos, e um de repente não voltou para o fronte. E agora? Cadê ele? Então o amigo foi atrás. O comandante disse, não vá, não adianta. Ele disse, mesmo assim teimou, desobedeceu e foi ao encontro, procurar o amigo que não tinha retornado. Ora, ele trouxe o amigo já morto, nos ombros, apoiado nos ombros. Quando o comandante viu, deu uma bronca e disse, está vendo? Eu não falei que você ia perder tempo, que não adiantaria, que ele já estaria morto? Aí o soldado disse, sim, valeu a pena, porque quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse, eu sabia que você viria. A igreja é assim, ir ao encontro, para isso ela existe. Que os homens e mulheres do nosso tempo possam ouvir de nós, discípulos de Jesus, eu sabia que você viria. Que a gente se faça próximo, que a gente vá ao encontro das mais diversas situações. E é o Espírito que nos impulsiona. Onde há preguiça, letargia, apatia, indiferença, onde há desunião, não há o Espírito do Senhor. Onde há comunhão,
impulso, animação missionária, aí se faz presente o Espírito do Senhor. A igreja é um corpo, a alma é a igreja, ou melhor, a alma é o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com confiança ao Senhor que hoje nos envia o seu Espírito, apresentemos nossas preces, as nossas súplicas. A nossa resposta é: ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pela Igreja, viva e atuante no mundo inteiro, para que, guiada pelo Espírito Santo, continue realizando o seu papel missionário de anunciar a boa nova da salvação a todos os povos e línguas, rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos governantes, para que, inspirados pelo dom do Espírito Santo, estejam sempre dispostos a promover o bem comum e estabelecer políticas públicas, principalmente em favor dos mais necessitados, rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Por todos os membros da Igreja, para que, vivendo sua vocação batismal, alimentados pelos dons eucarísticos e do Espírito Santo, atuem na promoção da unidade, da comunhão e da diversidade de dons e carismas, rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Para que aprendamos cada vez mais a discernir, a saber escolher caminhos de vida e a rejeitar tudo o que nos distancia de Cristo e do Evangelho, rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos cristãos e cristãs de todas as igrejas, para que se abram à cultura do encontro e da fraternidade e, na unidade plena, deem testemunho do amor do ressuscitado, rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Ó Deus de bondade, acolhe os pedidos que confiantes apresentamos, que o vosso Espírito nos ilumine nesse dia em que celebramos o 42º encontro de Pentecostes. Que seja de fato o tempo forte da Igreja Arquidiocesana de Maceió, e fortalecer os vínculos da comunhão, da unidade e da animação missionária, para sermos testemunhas do amor que em Cristo se manifestou. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Façamos o nosso ofertório e você poderá fazer a sua oferta agora, através da telinha do seu televisor, tem aí o QR Code. E você poderá fazer a sua oferta para a Casa do Pobre. A Casa do Pobre é uma instituição que acompanha, assiste os nossos idosos, os nossos enfermos. Façamos, portanto, o nosso ofertório. Cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração,
meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto, os angélicos poderes, proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar
estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Leão, comigo, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o momento da nossa comunhão. Você que participa através da TV Gazeta deste momento, passa também a sua comunhão espiritual. Cantemos, vamos ao encontro do Senhor. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O diácono Paulo, estão dizendo que daqui a pouquinho vai começar o 42º encontro de Pentecostes. Será? Será. Agora, Dom Beto, qual será também a sua expectativa para este grande encontro de Pentecostes no dia de hoje em nossa arquidiocese? Com certeza, todas as paróquias da nossa arquidiocese, movimentos pastorais, o povo de Deus vai se encontrar lá
no estacionamento do Jaraguá. O que será? O que será, durante todo esse encontro, a participação do clero, de nossa arquidiocese, de todo o povo de Deus? Pois aqui chamamos então a Flávia, que vai dizer para nós como é que está a programação de hoje. Daqui a pouquinho, às 8 horas, 7h30 da manhã começa, né? Exatamente. Nós começaremos com o texto do Espírito Santo. Depois teremos um momento mariano. Aí depois teremos a pregação do senhor Hamilton Apolônio, né, que é da comunidade Boa Nova. Logo em seguida teremos a adoração ao Santíssimo. E depois disso teremos outra pregação da nossa irmã Catiana Borges, que é a presidente da RCC. Depois desse, aí tem um intervalo para o almoço e retornamos à tarde, de novo com outra pregação do senhor Hamilton. E logo após temos um intervalo e uma pregação do nosso querido padre Adriano Mendes. E depois a gente dá um intervalo para se preparar para a celebração eucarística. Quem presidirá esta Santa Missa? Nosso querido arcebispo Dom Beto Breis. Que alegria. Muito bem, Paulo. Então, eis aí, você, daqui a pouquinho, corra, se apresse, porque estamos já esperando por você. Já chegando as caravanas, aí toda a capital, de toda a nossa arquidiocese, povo animado, feliz, para acolher você. Então, daqui a pouquinho, vamos correr para lá. O estacionamento aqui do Jaraguá, às 7h30 da manhã, já está a animação. Olha lá, que beleza, que alegria. Estamos esperando por você, aqui, no estacionamento do Jaraguá. Estamos pertinho, porque estamos aqui na igreja de São Gonçalo, no Farol, e o senhor arcebispo já aquecendo aqui, descendo aqui para o estacionamento de Jaraguá, para passar o dia conosco. Os padres, sacerdotes, juntamente com o senhor arcebispo, vão estar durante todo o dia também atendendo as confissões, preparando todo o povo de Deus para este grande encontro de Pentecostes em nossa arquidiocese. Eita, que beleza, que alegria. Então, estamos esperando por você hoje, 24 de maio, domingo de Pentecostes. Esperamos por você. Corra, se apresse, porque aqui está animado, esperando por você. E queremos também lembrar que a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora está em festa, celebrando Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Todas as noites, às 7 horas, o Santo Terço, e às 19h30, a Santa Eucaristia. Todas as noites. Até o próximo domingo, dia 31, onde teremos a missa solene, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Beto, e à tarde a missa festiva, com a solene procissão pelas principais ruas da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, no conjunto Eustáquio Gomes de Melo. E atenção, você vocacionado, aqui o convite para você. Também no próximo domingo, 31 de maio, teremos no seminário o encontro vocacional. Então você é convidado a participar. Domingo, 31, a partir das 8 horas, no seminário arquidiocesano de Maceió. Nosso agradecimento, portanto, a todos que participaram desta celebração eucarística, nossos queridos animadores desta Santa Eucaristia, nossos seminaristas, nossos acólitos e toda a equipe da organização deste grande encontrão de Pentecostes. Nossa gratidão pelo trabalho, pela disposição e disponibilidade em ser discípulo missionário. Ide e anunciai o Evangelho. E a você, equipe técnica da TV Gazeta, nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E também a você que se encontra no seu lar, nosso bom domingo e uma feliz semana. E até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Paz e bem. Dom Carlos Alberto.
Paz e bem, muito obrigado, Diácono Paulo Gomes, por sempre estar presente nessas nossas celebrações, comunicando. Obrigado também aos que vão servir nesse 42º encontro de Pentecostes. Acho que lá embaixo já tem muita gente, viu? Essas já são 8 horas. Eu imagino que o estacionamento de Jaraguá já esteja com muita gente participando, com alegria desse encontro do povo de Deus da Arquidiocese de Maceió. Os seminaristas vão? Não, tá bom. Será? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que Ele volva-se olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do Divino Amor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva o Espírito Santo! Viva! Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.